É interessante, gente, é algo que eu sempre falo em minhas pregações, e eu vou falar aqui novamente para vocês. Eu sou fã do nosso irmão Pedro. Por quê? Pedro, ele sempre foi, não é, um discípulo ousado. Ele nunca teve medo de se expor para crescer. Ele sempre colocou para fora suas curiosidades. Ele sempre quis saber mais de Jesus. Ele sempre quis conhecer mais, com mais profundidade, a Jesus e as coisas dele, não é? E ele sempre tinha perguntas. Sempre você pode ler a palavra, não é? E você vai ver que de todos os discípulos, sempre quem tinha uma pergunta na boca, sempre quem tinha alguma coisa a falar, sempre era Pedro. E incrivelmente, de todos os discípulos, a gente lendo a palavra, Pedro foi o discípulo que mais cresceu na presença do Senhor. É tanto que ele liderou o crescimento da igreja. Tornou-se bispo, não é? E fez com que essa igreja crescesse estrondosamente. Se eu for falar para você sobre Paulo, eu vou pegar aqui o nosso irmão Paulo e vou dizer que ele propagou a igreja e divulgou a igreja para outros países, territórios diferentes. Mas a estrutura da igreja que Jesus veio a edificar nesta terra após a sua morte, a sua ida para o Pai, veio através do nosso irmão e apóstolo Pedro. Jesus tem me ensinado, e eu tenho a cada dia em minha vida, não é, colocado em prática isso. Eu coloco Jesus e me espelho também em ações e atitudes de Pedro, que está bem clara aqui na palavra do Senhor para o crescimento. Nós temos que ousar e não temer do que as pessoas venham a falar de nós, sabe? Por quê? Porque Pedro, ele estava ali arrodeado, né? Junto com eles eram 12, e ele ali sempre, de uma maneira ou de outra, ele estava se expondo. Poderia até falar e perguntar coisas que os outros tinham vontade de perguntar, mas não tinham coragem. Mas ele ia lá, falava, ele ia lá e fazia. E aqui, mais uma vez, é a marca de Pedro, não é? Do nosso irmão amado Pedro, que ele disse bem assim, gritou, repara só, ele gritou. E disse, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Olha a coragem de Pedro. Ele disse, me ordene para que eu vá andando aonde tu estás. Se eu estivesse naquele momento ali, eu não sei se eu teria essa coragem de pedir a Jesus para que ele me ordenasse eu ir ao encontro dele andando sobre as águas. Eu não sei se eu teria essa coragem. Mas o nosso irmão, ele sempre foi muito corajoso. O nosso irmão, ele sempre agiu dessa forma, não é? Corajoso, impulsivo, não é? Ele agia também muito pelo impulso. Ele passava o que ele sentia. Era uma coisa boa? Era uma coisa ruim? Aí depende dos olhos de cada um. Mas dentro do que nos ensina a palavra, eu vou dizer a você que foi benefício para o crescimento da vida de Pedro. As pessoas gostam muito de falar muitas coisas. E eu mesma, eu gosto muito de parar, pensar, refletir e prefiro silenciar. Porque é bom a gente falar do que a gente tem de conhecimento. E não o que a gente presume, ou não o que a gente imagina o que foi, o que possa ser, ou o que está acontecendo. Nós temos que falar de fato, de uma história real e do que está acontecendo afinal com alguém. Mas nunca, jamais abra sua boca para falar sem conhecimento de nada, muito menos da vida de alguém. Eu vou dizer a você aqui que eu não tenho dúvidas que o nosso irmão Pedro, ele foi muito julgado. Que o nosso irmão Pedro, ele foi muito repudiado. Por quê, pastora Magdail Torres? Porque eu vou dizer a você. Porque quando nós somos verdadeiros, agimos na verdade e falamos a verdade, geralmente as pessoas não nos aceitam. Preferem omitir ou ficar em cima do muro
do que abrir a boca e falar o que sente. Mas dentro do que está nos ensinando a palavra do Senhor hoje aqui, o Senhor deixa bem claro que quanto mais a gente fala para o nosso aprendizado, quanto mais a gente pergunta, quanto mais a gente quer se inteirar do assunto, quanto mais a gente quer puxar, não é, para o conhecimento, mais a gente vai crescer. Não tenha medo de se expor para o crescimento. Não tenha medo de abrir a sua boca e falar o que você sente e o que você quer. Por quê? Porque se você não falar o que você sente, se você não expor, não é, o que está dentro de você, como você vai colocar essas coisas em prática? Somente no silêncio do seu pensamento e do seu coração? Deus conhece. Ele diz que sonda e penetra mentes e coração para fazer o jugo perfeito. Mas aqui nesse mundo tem coisas também que nós precisamos abrir a nossa boca. Ninguém pode fazer nada por você se você não abrir sua boca e disser o que você está sentindo. Quando nós vamos ao médico, a gente vai se consultar. E o médico não vai olhar para a gente e vai ter espírito de adivinhação de dizer, eu já sei o que você tem, não precisa falar nada. Não. Você não vai silenciar diante do médico. Você vai chegar para o médico e você vai falar tudo o que está se passando. Tudo que você está sentindo. De dores ou até mesmo de pensamentos e sentimentos que estão aí aflorados dentro de você e atrapalhando, te perturbando. Para você que assistiu esse vídeo e gostou, não esqueça de dar o seu like. Outra coisa, não se inscreveu ainda nesse canal? Inscreva-se, você será grandemente abençoado. E outra coisa, compartilhe esses vídeos com todas as pessoas que você ama. Deus abençoe.